bom dia. Deus abençoe a vida de vocês. Esse é mais um dos nossos cultos gravados, onde nós nos juntamos nas redes sociais, nos juntamos no YouTube para celebrar o nosso Deus juntos, com o mesmo pensamento, com o mesmo sentimento. E hoje é um domingo muito especial, pois nós estamos celebrando a ressurreição do nosso Jesus. É o domingo de Páscoa, que nós amamos tanto, que nós esperamos tanto, e que esse ano aprove ao Senhor estarmos nessas condições, em nossos lares, com a nossa família, quase que celebrando uma Páscoa judaica, né? Onde a gente lembrava a saída do Egito. Mas esse não é o sentimento que está no nosso coração. O sentimento do nosso coração é que nós somos libertos do pecado pelo sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Infelizmente, não estamos na igreja, mas estamos juntos em oração, juntos em pensamento, louvando as nossas vozes, os nossos corações ao Senhor. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a vida da sua família, e que essa data seja celebrada sempre por você e por sua família. Hoje nós vamos cantar 2 hinos que falam sobre a ressurreição de Jesus, que falam sobre a mensagem da cruz, a mensagem que nós levamos para todas as pessoas, que nós temos que levar para todas as pessoas a todos os instantes. Mas antes disso, eu gostaria de orar com você, para que nossos pensamentos fossem realmente direcionados ao nosso Deus. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigada, Deus, porque o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus perdoador, o Deus que nos ama, que nos trouxe, ó Deus, a salvação, que nos deu a redenção, ó Pai. Muito obrigada, porque através de Jesus nós podemos ter paz com o Senhor. Muito obrigada, porque através de Jesus nós podemos celebrar uma nova vida junto com o Senhor. E podemos mais ainda, ó Deus, ter a certeza de que toda a nossa eternidade será junto com o Senhor. Louvado seja o Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Louvado seja o Senhor por tudo que o Senhor ainda vai fazer em nossas vidas. Nós pedimos, ó Deus, o conforto, o consolo do Teu Santo Espírito para esse momento tão difícil que vivemos. Fale, ó Deus, ao coração de cada irmão da nossa igreja, cada pessoa, ó Deus, que está nos ouvindo. Conforte e console o coração, ó Deus, de todos, conforme a necessidade de cada um, porque só o Senhor sabe qual é a real necessidade de cada um. Abençoa, ó Deus, a vida dos nossos irmãos e traga o consolo e o conforto. Abençoa, ó Deus, o mundo em que nós vivemos. Abençoa o nosso país, ó Deus. Traga conforto e consolo às pessoas que estão sofrendo, ó Pai, tanto porque perderam um ente querido, como também, ó Deus, pelas pessoas que perderam seus empregos, pelas pessoas, ó Deus, que perderam seu sustento. Conforte e console, ó Deus, e dê providências, ó Deus. Traga providências às pessoas que realmente estão passando necessidades nesse momento. Que o Teu Santo Espírito possa estar consolando, confortando e alimentando, ó Deus, as pessoas que assim estão precisando, ó Pai. E que o Senhor faça através de nós também, ó Deus, que nós possamos ser sensíveis à necessidade das pessoas que nos cercam, para que nós possamos, ó Deus, ser resposta das orações das pessoas, ó Pai. Ajude-nos, ó Deus, a estar em movimento, estar em ação. Ajude-nos, ó Deus, a perceber a necessidade de cada pessoa que está perto da gente. Não nos deixe, ó Deus, encolher as nossas mãos, mas que nós possamos estar prontos para servir, para demonstrar o Teu amor e para transmitir, ó Deus, a mensagem da salvação que só há em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu te convido a cantar junto comigo o hino Rude Cruz. É o hino 132 do nosso Hinário para o Culto Cristão, que fala que nós amamos a mensagem da cruz, que nós amamos tudo que ela representa para nós. E o desejo do nosso coração é compartilhar essa mensagem, porque essa mensagem não veio até nós para ficar conosco, veio para ser compartilhada. Nós a recebemos para compartilhar. Então cante comigo, cante conosco essa canção.
coração, que essa seja a nossa vida. Levar a mensagem da cruz até o dia que Jesus nos chamar para estar junto com Ele, para trocarmos essa mensagem pela nossa coroa. Pela nossa coroa. O próximo canto que nós vamos cantar, a próxima música que nós vamos cantar, também é um hino. É o 140, que é vibrante. Não começa tão vibrante porque a gente vai lembrando da morte de Jesus, mas o estribilho dela, o refrão dela é vibrante porque ecoa, né? Ressurgiu, ressurgiu. Aleluia, Ele ressurgiu. Nosso Jesus não está morto. Ele está vivo em nossos corações, Ele está vivo em nossa vida, Ele está atuante em nossas vidas. E principalmente, irmãos, Ele reina sobre a história das nossas vidas, mas também sobre a história do mundo. Ele não está inerte a tudo que está acontecendo. Ele está olhando por nós, Ele está atuando. Cabe a nós participar daquilo que Deus está fazendo na história. Como que nós queremos participar, né, daquilo que Deus está fazendo na história? Vamos celebrar ao Senhor, vamos cantar ressurgiu. Ele venceu a morte, Ele venceu o que há de pior para nós seres humanos, né, que é a morte. Ele venceu a morte e agora a gente pode enxergar que Ele venceu o pecado. E o pecado não tem mais domínio sobre as nossas vidas. Cante junto comigo, ressurgiu, ressurgiu, aleluia, Ele ressurgiu. Glorificando ao nosso Deus, porque Ele ressuscitou, porque Ele ressurgiu. Esse é o Deus que nós cremos, aquele que faz os mortos ressuscitar, que o Filho dele ressuscitou e pôde assim nos trazer a vida eterna. Nós temos a certeza de vida eterna. Esse é o nosso Jesus. Esse é o Jesus que nós cremos. Você pode crer nesse Deus também, você pode pertencer a esse Deus também, como filho amado, não como criatura, mas como filho amado. É só abrir seu coração, é só falar, é só orar, é só falar com Deus. E nós vamos fazer isso agora de novo, nós vamos orar, nós vamos
falar com o nosso Deus. Senhor Jesus, muito obrigada pela certeza da salvação que temos em Cristo Jesus. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor sofreu ali naquela cruz por nós, porque o Senhor padeceu, Deus, pelos nossos pecados. Nós te louvamos, ó Deus, porque hoje nós podemos desfrutar de uma vida plena, de uma vida em abundância com o Senhor. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor faz em nossas vidas. Muito obrigada por toda a proteção, por todo o cuidado, por tua misericórdia, por toda a tua fidelidade, ó Deus, sobre as nossas vidas. Nós louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor fez. Nós adoramos ao Senhor por tudo que o Senhor é. Bondoso, amoroso, justo. Muito obrigado, Deus, por sua lealdade, por sua fidelidade. Nós pedimos perdão, ó Deus, porque nós não somos fiéis, nós não somos justos, nós não somos amáveis, ó Deus. Perdoa-nos, ó Deus, transforma-nos, ó Pai. Nós queremos ser diferentes, nós não queremos ser como somos, ó Deus, nós queremos ser como o Senhor é. Nós queremos ter, ó Deus, e alcançar a mente de Cristo. Nós queremos realmente, ó Deus, ser a imagem e semelhança do Senhor. Nós queremos refletir, ó Pai, o teu amor, refletir a tua bondade, refletir a tua justiça. Ajude-nos, ó Deus, porque nós somos miseráveis, homens pecadores, ó Pai. Muda, ó Deus, o nosso viver, transforma, ó Pai. Ajude-nos a estudar na tua palavra, ajude-nos, ó Deus, a olhar para a tua palavra e ver quão imperfeito nós somos. Ajude-nos a ver aquilo que precisamos mudar, ó Pai. Fale aos nossos corações a cada dia, ó Deus. Tenha misericórdia de nós. Perdoe, ó Pai, os nossos pecados. Perdoe, ó Deus, tudo aquilo que nós realmente fazemos contra o Senhor, que afronta o Senhor. Nós somos gratos ao Senhor pelo teu sacrifício. Nós somos gratos ao Senhor pela morte de Jesus Cristo, pela ressurreição de Jesus, ó Deus, porque através disso nós podemos ter realmente acesso ao Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, por esse momento. Nós pedimos, ó Deus, ao Senhor, que o Senhor nos dê ousadia, que o Senhor nos dê coragem de levar essa mensagem da cruz para todas as pessoas, a todo momento, ó Pai. Ajude-nos a levar a Tua palavra de forma oportuna aos corações das pessoas que estão aflitas e necessitando do Senhor, ó Pai. Ajude-nos a cada dia a refletir a Tua luz, a Tua glória. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Hoje é dia 12 de abril e hoje foi o dia que nós tínhamos marcado para ser o final da nossa mobilização missionária. Nós estamos já há 2 meses falando sobre as missões mundiais, né? Onde nós temos podido conhecer várias realidades, vários projetos. Então, você que planejou a sua oferta, você que pensou aquilo que Deus realmente, aquilo que você que pôde separar, aquilo que Deus colocou em seu coração. Se você ainda não fez, você pode fazer ainda, você pode entregar suas ofertas. As crianças, vocês podem segurar ainda seus cofres. Nós vamos, se Deus quiser, no final do mês, a gente vai recolher esses cofres. Então as crianças podem ficar com os cofrinhos em casa ainda, que no final do mês nós vamos recolher. Se Deus quiser, nós vamos estar juntos. Né? Isso é uma perspectiva bem sonhadora e idealista que a gente quer, que a gente deseja, mas Deus está no controle de todas as coisas. Isso é uma das coisas que a gente está relembrando na prática, bem na prática agora. Mas as crianças podem continuar com os cofres em casa. Você que consegue fazer a transferência bancária, faça a sua transferência bancária, que nós já vamos mandar o dinheiro para a Junta de Missões Mundiais. Então, se você não sabe como contribuir, procura com alguns irmãos da igreja. A gente tem alguns irmãos que já estão a par, que já estão fazendo esse serviço. Então, que os irmãos possam se informar e saber como contribuir para que os nossos missionários, principalmente nesse momento agora de pandemia, né, eles possam estar sendo acolhidos pelas nossas orações, mas também pelas nossas ofertas, que as nossas ofertas possam estar chegando lá e com certeza vai chegar em um bom momento. E hoje, quem vai estar conosco, nos trazendo a palavra, nosso Deus é o nosso pastor. Aprove a Deus que ele pudesse estar em casa, onde a sua internet é melhor, e ele consegue gravar e mandar o vídeo pra gente. Então hoje quem vai estar falando pra gente é o nosso pastor. Que Deus abençoe vocês. Vamos ouvir a mensagem do Senhor aos nossos corações.
nesse domingo pela manhã. Deus abençoe, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Jesus Cristo possa continuar reinando entre nós. E esses dias tão turbulentos, nós possamos continuar com os nossos corações voltados, alicerçados em Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas, inclusive dessas circunstâncias que nós estamos vivendo. Que o Senhor possa nos abençoar e nos dar umas saídas, cada um de nós, para que possamos passar essa tempestade, esse dia mau que sobreveio sobre o mundo, e nós estamos no mundo ainda, mas brevemente estaremos com Jesus, vivendo eternamente com Ele. Depois nós vamos meditar um pouquinho sobre a Páscoa, e essa Páscoa que a televisão tem mostrado, que o mundo tem mostrado, não tem nada a ver com a Páscoa de Jesus. Jesus é o Cordeiro Pascal, Ele é que morreu na cruz para perdão do pecado dos homens. Então tudo que foi criado em torno da Páscoa é especulação, mas nós temos a Palavra de Deus que nos instrui, nos ensina e nos faz entender a vontade de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em João, no capítulo 20, e vamos pensar um pouquinho, chegar mais um pouquinho para perto de vocês. Pela internet eu posso. Abre lá, João capítulo 20, de 3 a 9, a palavra de Deus diz assim: Pedro e outros discípulos saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou, e ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme as Escrituras, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Senhor Deus e eterno Pai, nós te louvamos, te bendizemos por mais esta manhã, Senhor Deus, que nós estamos reunidos, Senhor Deus, em torno da Tua Palavra, que o Senhor possa falar ao nosso coração e possa nos fazer entender, Senhor Deus, o Teu recado nesta manhã. Que a Tua Palavra seja a verdade entre nós. Que o Espírito Santo do Senhor possa iluminar a Tua Palavra na nossa mente, no nosso coração, para que possamos, Senhor Deus, juntos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, para louvor e engrandecimento do Teu nome, e que a Tua glória seja vista através de nós, como foi vista através de Jesus. É no nome de Jesus que nós pedimos essas bênçãos e agradecemos. Amém. Pois bem, o texto aqui, ele fala que é de manhã, é bem cedo, e já tinham estado no túmulo de Jesus duas mulheres, e elas voltaram. Uma delas voltou e disse aos discípulos que Jesus não estava no sepulcro. Bem, era muito cedo, então nós vamos pensar um pouquinho sobre o alvorecer da fé. O momento em que os discípulos creram de fato nas Escrituras. Assim como nós, quando o Espírito Santo de Deus abre o nosso entendimento, nós também cremos na Palavra de Deus, cremos em Deus como o Criador, sustentador de todas as coisas, porque Ele é o Deus único. Nós precisamos responder uma pergunta
nesses dias agora, como estamos vivendo mediante a ressurreição de Jesus. Mediante a ressurreição de Jesus, quer dizer que nós compreendemos, nós entendemos a ressurreição dele, e por isso nós estamos pensando sobre essa questão de estar vivendo de acordo com a ressurreição dele, uma vez que nós entendemos e compreendemos a sua ressurreição. A primeira coisa que eu queria destacar nesse texto é que nós temos três formas de ver que João escreveu. E eu queria saber se a minha forma de ver é aquela que é esperada da parte de Deus para mim, ou se eu estou fora dos pensamentos de Deus, né? A primeira olhada, a primeira forma de olhar está no versículo 5. Ele chegou primeiro ao sepulcro, né? É o final do versículo 4. Ele se curvou e olhou para dentro e viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Pois bem, essa forma de escrever no original, o olhar de Pedro, o olhar de João aqui agora, porque ele foi o primeiro a chegar, é um olhar assim, tipo, dá uma olhadela, uma espiadinha, ou dá uma olhada de relance. A forma que foi escrita, o entendimento, segundo os entendidos, é essa. Pedro deu uma olhadinha de relance. Ele olhou. E assim, muitas pessoas têm passado neste mundo e a igreja tem passado pela vida delas e elas têm olhado para a igreja. E a igreja é de Jesus. E na frente da igreja está Jesus, não é atrás da igreja, ele está na frente. Ele que conduz o rebanho. E as pessoas estão só dando uma olhadinha, uma espiadinha, né? Aquela curiosidade de longe, não entra. É o caso de João. Ele deu uma olhadinha e não entrou. Isso está aí no versículo 5, segundo os entendidos, esse olhar é um olhar de relance. Se nós voltarmos no livro de João, lá no capítulo 6, de 1 e 2, né, o capítulo 6, 1 e 2, a palavra de Deus neste lugar vai estar dizendo assim: algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Aqui então para frente vai continuar falando que vai multiplicar os pães, e cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres, fizeram a sua refeição até sobrar. Comeram e deixaram no prato, encheram a barriga, né? E Jesus ensina aqui que nós precisamos não deixar desperdiçar. E aí, muitas vezes nós temos olhado para o reino dos céus e temos nos fartado do reino dos céus e temos olhado só especulando de longe, sem qualquer comprometimento. Aí vem a segunda forma de olhar, né? Como estamos vivendo mediante a ressurreição de Jesus. Estamos dando só espiadinha, só vendo aqueles filmes da televisão, o sofrimento dele, a ressurreição dele, estamos de longe acompanhando essas coisas. Pois é, então vem a segunda agora. A olhada agora é com cuidado. A de João, no versículo 6, vai dizer para nós que
que Pedro, agora é Pedro, não é João, Pedro, no versículo 6, a seguir Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte. Pois bem, essa olhada de Pedro já é aquela olhada de observador, né? Aquele observador tipo os escribas, fariseus, saduceus, aquela turma ali, os doutores da lei, que andava no meio da multidão, perto de Jesus, dando uma olhada, observando a vida de Jesus, a conduta de Jesus, e na verdade eles ainda não estavam, apesar de estar junto com Jesus, não estava em Jesus, nunca entraram em Jesus, ou Jesus entrou neles. E Jesus fala muito bem, mostra isso para nós, e o capítulo 6, lá no capítulo 6, ele dá uma palavra para nós, falando sobre essas pessoas que estão observando com cuidado, né? Que observam com cuidado. Pedro entrou, chegou, entrou e viu, e olhou e viu. Essa olhada dele é com alguém que observou. Ele viu que o lenço da cabeça estava separado, as faixas também separadas, e aí é um olhar observador, né? João chegou, deu aquela espiadinha e não viu e não viu, não observou. Então a olhada de Pedro já é mais profunda, né? Já entrou um pouquinho mais na profundidade, porque ele observou que a faixa está separada do lençol, não está aquela muvuca, aquela bagunça. Ele viu que está tudo organizadinho, é o que está mostrando no texto. Mas no capítulo 6, vamos voltar lá, no capítulo 6, no verso 14, diz assim: depois de ver os sinais miraculosos que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Percebe bem que são pessoas que estão olhando, mas com um olhar observador, observando o poder de Jesus, as obras que Jesus estava fazendo. Então eles tiveram ali um olhar compreendendo e até falando, né? Testemunhando. Mas só que essa observação não é tudo na nossa vida. A gente tem que observar, temos que observar. Mas Jesus vai dizer aqui que esses observadores acabaram virando as costas para ele. No versículo, capítulo 6, versículo 60, lá vem uma palavra que diz assim: ao virem isso, muitos dos discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Pois bem, aí é a expressão do povo que estava observando, né? É o povo que está falando, não é Jesus. João só está escrevendo aqui o que o povão disse. Assim como João não observou lá, mas ele está anotando aqui que o povo observou que Jesus era um homem vindo da parte de Deus, todo-poderoso, que poderia, né, dar alívio às pessoas, e que os sinais que ele estava fazendo eram grandiosos. Jesus chega até dizer aqui que ele, se eles vissem ele sentado à direita de Deus, eles ficariam mais espantados ainda. Mas percebe que as pessoas que olharam para Jesus, que observaram Jesus, elas mesmas são as que dizem: dura essa pregação, dura essa mensagem. Eu não sei, as pessoas hoje elas estão observando e notam que a mensagem é contra o pecado, é contra a vida que elas estão levando, e elas querem de qualquer forma participar da ressurreição de Jesus, viver a ressurreição de Jesus. Só que não dá para
viver a ressurreição de Jesus no pecado. Nós temos que odiar o pecado assim como Deus odeia o pecado. A ressurreição de Jesus passa para nós a mensagem de que, assim como Ele ressuscitou e puderam ver fisicamente a ressurreição dele, todos aqueles que o acompanharam, que creram nele, né, que teve um lugar que mais de 500 pessoas ele se manifestou, e aí ele se manifestou aos 12, depois mais os 120, e por aí afora a gente vê muita manifestação de Jesus, mas aqueles que têm um olhar diferenciado para Jesus. Mas o versículo 66 lá do capítulo 6 é um versículo onde Jesus faz uma pergunta aos discípulos, porque numa multidão, ele está vindo aqui de uma multidão grandiosa, né? Tinha muita gente na sinagoga, estava cheia a sinagoga, Jesus estava falando, Jesus arrastou aquelas pessoas de fora para dentro da sinagoga, tudo ficou cheio. Aí Jesus começou a pregar, aí lá, né, em Cafarnaum, lá no versículo 59, está falando que Jesus estava pregando ali naquele lugar. E aí as pessoas resolveram ir embora, e aí Jesus viu que só ficaram os 12. E aí Jesus perguntou, vocês também não querem ir? No versículo 67, Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Interessante que Pedro fala com profundidade essas palavras, João anotou as suas palavras, e aí nós às vezes ouvimos as pessoas dizendo que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus perdoa o pecado, só que a nossa vida tem que estar de acordo com o que nós estamos pregando, porque é muito difícil a gente compreender que alguém está vivendo, né, uma vida desconforme com a Bíblia e está usando o nome de Jesus. Então Jesus, ele faz essa indagação hoje também. Vocês não querem também ficar fora da igreja, né, parar de ter comunhão comigo? Porque a igreja sou eu, é você, somos nós. Então a nossa comunhão tem que ser com Jesus. Você já está começando a sentir agora, hoje nós ainda temos essa liberdade da internet, podemos conversar, estarmos juntos, pelo menos, não distantes. Mas eu estava pensando sobre esse momento e de que nós não podemos nos reunir mais, por enquanto. E aí eu não ando com você, não encontro com você na quarta, no domingo de manhã, domingo de noite. Você não pode marcar para conversar comigo, não posso marcar para conversar com você. E aí, pensando nisso aí, eu fiquei pensando sobre de que nós estamos começando a sentir e a perceber que quando nós partirmos daqui para estar com Jesus, quando Jesus vier buscar a sua igreja, eu não vou estar entre vocês e Jesus. É Jesus que vai conduzi-los. Então, já que vai ser assim, já está firmado isso na palavra de Deus, de que vai ser assim, é Ele que é o pastor das ovelhas, Ele que vai conduzir as suas ovelhas, você precisa aumentar a sua comunhão com Ele aqui, viver na comunhão com Ele, porque você não vai me ter lá junto com você, vamos ler a Bíblia, vamos fazer a lição de escola dominical, tem que orar, irmão, tem que andar certo, irmão. Você precisa buscar a comunhão com Ele, você precisa observar a sua vida, observar a palavra de Deus e ver se a sua conduta está de acordo com aquilo que a Bíblia propõe para nós, aquilo que Jesus propõe para nós. Ele veio para salvar, buscar o que estava perdido. Então nós precisamos observar isso. Temos que ter esse olhar observador. Mas não ficarmos só na observação.
Aí nós precisamos ter o olhar de João, que é a terceira palavra que está aí agora no versículo 8, né? É que vai aparecer a terceira expressão, olhou, viu, e que é diferente das outras duas. Olha lá o versículo 8, o que é que diz para nós, lá do capítulo 20 agora. Capítulo 20, verso 8. O versículo 8 diz assim: depois o outro discípulo, que chegara primeiro, que é João, ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. O que é ver e crer aqui? Segundo, né, os entendidos, o que João percebeu, que houve uma manifestação espiritual naquele lugar. Apesar de ser um túmulo, uma pedra fria, né, de ter ali umas faixas e ter um lenço na cabeça, ele viu alguma coisa a mais. Segundo os entendidos, o que ele viu, porque ele creu, é que ele notou que as faixas estavam no lugar onde foram colocadas no corpo de Jesus, e ela estava toda envolta de 40 quilos de especiarias que Nicodemos, José da Arimateia comprou para embalsamar o corpo de Jesus. Está tudo na Bíblia, tá? Nós já sabemos disso, nós já estudamos sobre isso, já pregamos sobre isso, já podemos ver essa questão do cuidado que, apesar de não ser 2 dos 12, mas José, né, e Nicodemos, eles eram pessoas que acompanhavam Jesus, que observavam Jesus, e eles foram muito observadores, muito mais do que os discípulos. Sabiam que tinham que dar um enterro digno para Jesus, e era costume embalsamar o corpo. Agora você imagina, 40 quilos de especiaria, não era só óleo, tinha óleo também, mas ervas secas, aromáticas, que eles usaram no corpo de Jesus e foram enrolando a faixa à medida em que eles iam colocando o embaçamento, eles iam envolvendo Jesus com as faixas de linho. E essas faixas estavam enroladas perfeitamente com as ervas dentro dela. E a faixa que estava na cabeça, ela estava, a ideia é que ela estava distante das faixas, exatamente a distância do pescoço, aonde separa a cabeça do corpo. Então, alguns dizem que o que João viu foi um casulo, assim, a semelhança de uma lagarta. Quando chega o tempo dela, ela procura um lugar para se tornar uma borboleta, e aí quando a borboleta sai, aquele casulo fica lá perfeitinho, inteirinho. Então, o que a gente entende disso aí é que João, o olhar dele, segundo o que fala desse olhar no grego, né, trazendo para o português, né, é um ato e um efeito de perceber, uma tomada de conhecimento sensorial, acontecimentos exteriores, resultado dados da percepção. E aí vem um sentido figurado de discernimento. Essa palavra lá, a gente encontra de que naquele momento João percebeu que houve uma interferência espiritual naquele lugar, e Jesus passou pelas ervas, passou pelo pano, e o pano ficou do jeito que fora colocado no corpo de Jesus. E aí
a ideia de... Ele discerniu isso. E a gente não consegue discernir as coisas do Espírito se não for para o Espírito. Então, João creu. É por isso que vem o versículo seguinte, 9, né? Eles ainda não haviam compreendido que, conforme as Escrituras, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Isso é uma explicação da expressão que está aí, que no final do versículo 8, ele viu e creu. Então nós temos 3 tipos de forma de olhar para o Evangelho, olhar para Jesus, em especial hoje, para a ressurreição de Jesus. Aí dá aquela olhadela de relance, rápido, para não se comprometer, né? Tem aquelas pessoas que frequentam os cultos, né? Leem a Bíblia e observam algumas coisas da palavra de Deus, porque ali é o evangelho conveniente, observador. Mas isso aqui eu não concordo, não vou guardar isso aqui não. Mas isso aqui eu concordo, eu vou guardar, né? Assim como os fariseus faziam. Eles eram observadores da lei. Eles entregavam o seu dízimo do cominho, da hortelã, aquelas folhinhas de hortelã que a gente colhe lá na horta, que não tem valor, né, valor simbólico, mas eles eram tão observadores, mas eles não tinham a compreensão do amor de Deus sobre a vida deles. E eles queriam viver a vida que eles queriam viver, e não de acordo com os princípios da palavra de Deus. Então o Evangelho segundo a conveniência dele. Nos dias de hoje nós temos essas pessoas. Aí nós precisamos ter o olhar de João, olhar e compreender, ter uma compreensão intelectual. É por isso que Paulo, né, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, verso 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos vivos, mas tem que ser santo, e que é um culto racional de vocês, um culto inteligente. E foi isso que aconteceu naquele momento ali. A parte intelectual de João compreendeu a ressurreição de Jesus. E aí o versículo seguinte, que é o 9, ele só dá uma explicação. É que até ali eles não tinham crido, mas agora creem pelas Escrituras. Pois Jesus ensinou isso. A igreja, durante esse tempo que nós estamos lá, nós temos ensinado isso. Temos falado que Jesus, desde o princípio do livro de João, lá no capítulo 2, o verso 19 e o 22, ele fala da ressurreição dele, da morte e da ressurreição. Vocês estão vendo este santuário? Pois não ficará pedra sobre pedra. Eu destruirei, vocês destroem, e eu vou reerguê-lo em 3 dias. Está falando da ressurreição dele. E aí é interessante notar que, como observadores, também, os inimigos do Evangelho, inimigos de Jesus, eles observaram. Aí se você for em Mateus, no capítulo 27, o 63, eu vou ler aqui porque isso não tem muito bem na minha mente. Eu sei o que diz lá, mas não sei falar o que está lá. Então deixa eu falar o que está lá. 27, 63. A palavra de Deus neste lugar diz assim: e disseram, quando eles foram a Pilatos, para pedir a Pilatos para botar guarda lá no sepulcro de Jesus. E aí eles disseram, Senhor, que é Pilatos, né? Lembramos que, enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse, depois de 3 dias, ressuscitarei. O que a ressurreição de Jesus promoveu na vida desses homens? A condenação eterna. E o que a ressurreição de Jesus tem promovido na sua vida? Na vida dos outros nós sabemos. Agora vamos puxar para cá a sardinha. Como é que é na sua vida? Como é que é na minha vida a ressurreição de Jesus?
ela promove a minha salvação eterna, a minha restauração, minha salvação. É ali que eu consigo compreender o que é alguém salvo? É ali? Pois é, eu queria que a gente pensasse sobre isso. Pois é dali, da ressurreição de Jesus, que nós temos a consciência, o entendimento, lá no intelecto, por meio do Espírito Santo, de que nós ressuscitamos espiritualmente. E Jesus passou por esse processo para mostrar para nós como é que é. Então eu queria que nós pensássemos sobre isso também. Hoje nós não temos o túmulo, nem o lenço, nem a faixa, como evidência da ressurreição de Jesus. Pois é, eu anotei uma frase aqui que eu queria que vocês guardassem e dessem uma passada, assim, como um raio-x em vocês, para ver como é que vocês estão com relação a este momento onde os discípulos estão tendo a evidência da ressurreição de Jesus. A frase diz o seguinte: por mais eficazes que sejam as evidências para convencer a mente, não são capazes de transformar a vida de alguém. E por mais eficazes que sejam as evidências para convencer a mente, não são capazes de transformar a vida de alguém. Assim, olha só como que Pedro compreendeu perfeitamente naquele dia o que ele tinha visto e depois a comunhão dele com Jesus, a comunhão dele com a igreja. Ele foi crescendo na graça, no conhecimento de Jesus, e agora ele escreve uma carta. E que carta profunda dele. No versículo 12 ele diz assim: a eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprio, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho, pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Pedro está chamando aqui os profetas do Velho Testamento, de todo o Velho Testamento, para cá, para dizer que eles no Velho Testamento, no tempo deles, eles anunciaram a morte e ressurreição de Jesus, o plano de salvação de Deus. E agora ele está falando dos presentes que já estão pregando o Evangelho já de Jesus ressuscitado, para que todos compreendam a verdade. E aí no versículo 13 ele continua: portanto estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixe amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamaram Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se ou vivam, com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata, ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Preste atenção nos antepassados. Nós precisamos jogar aquela herança fora, que a herança que nós temos agora é Jesus que dá. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo,
revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Versículo 21. Portanto, por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Irmãos, se nós temos a fé em Jesus, se nós colocarmos a nossa vida diante de Jesus, confiarmos nele, crermos nele, a nossa fé estará pautada em Deus, o Criador dos céus e da terra. Portanto, não se preocupem com o que haver de comer, de beber, de vestir. Não se preocupem com o Covid-19. Não se preocupe. Não tenha essas preocupações, pois Deus sabe de tudo que está acontecendo. E tudo que está acontecendo passou por Ele. É permissão dEle. E nós precisamos continuar confiando em Deus, mesmo diante de momentos difíceis, dos quais os homens estão dizendo que os dias ficarão mais difíceis. Mas em Jesus, em Deus, nós somos mais do que vencedores. Pois é aquilo que a palavra de Deus ensina. Por meio de Jesus, nós somos mais vencedores. Nós somos homens e mulheres criados para glorificar, para exaltar, para engrandecer o nome do nosso Deus. E nada melhor para glorificar a Deus do que num momento difícil. Isso porque as pessoas vão ver o tamanho da nossa fé, a razão do nosso viver. Pedro está chamando a atenção às ovelhas dele lá e a nós devemos sempre na mente, no coração, a palavra de Deus arraigada, a fé alicerçada em Deus, porque pode vir corona, pode vir tempestade, pode vir maremoto, terremoto. A nossa casa, a casa espiritual que foi construída por Jesus em nós, para Deus morar, não será destruída, não voltará atrás, porque Deus a sustentará, Deus dará a saída. Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a vida de cada um daqueles que vão ouvir esta mensagem da palavra de Deus e possam refletir sobre como você está vivendo mediante a ressurreição de Jesus. Porque morrer, a gente sabe que todo mundo morre, mas ressuscitar é só um, é só Jesus. Então ele ressuscitou e todos viram e permaneceu vivo. E está vivo e continuará vivo e vai voltar para buscar todos aqueles que nele crêem. Mas quem não crê, ele não vai levar. Não vai levar. Então preste atenção, viva a ressurreição de Jesus, de fato, com Cristo vivo em você, e você possa pensar. Eu gostaria que você dissesse, mas eu vou deixar você pensar. Vive, não eu, Cristo vive por meu intermédio. Que Deus os abençoe. Amém. Eterno Deus e amado Pai, nós louvamos o Teu nome, bendizemos ao Senhor pela ressurreição de Jesus. Ele veio, Ele foi esmagado, Senhor Deus, pelas nossas transgressões, Ele foi moído, homem de dores, Senhor, sofreu, Senhor Deus, toda a condenação nossa, subiu aquela cruz, Senhor Deus, e pagou o pecado, pagou pelo pecado de todos os homens, mas somente aqueles que creem, Senhor Deus, aqueles que olham, Senhor Deus, e vê, Senhor Deus, com intelecto, com entendimento, com discernimento, o que a ressurreição de Jesus
resulta na vida dos que creem. Senhor, que cada um de nós possamos sair melhores do que entramos nessa pandemia, Senhor Deus, que estamos vivendo. O mundo está sofrendo, Senhor, e nós te louvamos porque o Senhor não deixou que isso viesse só sobre uma nação, mas viesse sobre o mundo. E nesses dias, quando nós estamos vivendo, encerrando a nossa mobilização missionária, o Senhor possa lembrar a sua igreja de que os nossos missionários, os missionários de Jesus, estão espalhados pela terra. Nós precisamos continuar sustentando-os com a oração e com a nossa contribuição. Senhor, que haja uma colheita imensa, Senhor. Frutos, Senhor Deus, da bênção que o Senhor vai transformar essa desgraça, pandemia, Senhor, corona, o Covid, Senhor Deus, 19, em bênçãos na vida de muitas pessoas, onde elas estarão parando para refletir a vida que elas têm vivido diante do Senhor. Senhor, dar-nos alegria de continuar te louvando, te bendizendo, servindo ao Senhor, enquanto aqui estivermos. E quando o Senhor voltar, nós possamos ser achados no livro da vida, não pelos nossos méritos, mas porque Jesus Cristo escreveu com o seu sangue os nossos nomes ali, no livro da vida, porque nós cremos, Senhor Deus, na sua ressurreição e estamos lutando para viver segundo a ressurreição de Jesus. Homens separados, mulheres separadas, jovens, adolescentes e crianças separados para o louvor e para a glória do Senhor. É no nome de Jesus que nós te louvamos e te bendizemos. Amém.